As regras do pensar com exatidão são tão claras e simples que eu muitas vezes me pergunto por que tão poucas pessoas alguma vez tiraram um tempo para aprender, já que pensar com exatidão é o próprio fundamento de todas as realizações bem-sucedidas. Nessa visita eu lhe darei uma descrição prática das regras do pensar com exatidão, que todas as pessoas de sucesso seguem. Primeiro de tudo, o pensar com exatidão se baseia em dois simples fundamentos. Eles se chamam raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo é usado quando os fatos necessários em que embasar o seu pensamento não estão disponíveis. Nesse caso, você age a partir de hipótese, ou o que você pensar que são os fatos. O raciocínio dedutivo é usado quando se tem os fatos, ou o que aparenta ser os fatos, em que se basear o seu pensamento. O próximo passo no pensar com exatidão é separar os fatos da ficção, ou boatos e evidências, e determinar quando você está lidando com hipóteses ou fatos reais. Quando você tiver certeza que tem fatos confiáveis sobre os quais basear o seu pensamento, você toma o segundo passo, separando esses fatos em duas classes. Uma é dos fatos importantes e outra é dos fatos não importantes. Quando você faz isso, você pode se surpreender com a quantidade esmagadoramente maior de fatos não importantes que você lida diariamente, e então aos fatos importantes. Nesse momento, você está quase certo de querer perguntar: o que é um fato importante? É como você pode distingui-lo de um fato não importante. E eu darei a resposta para essa pergunta muito importante, dizendo que um fato importante é qualquer fato que irá ajudá-lo, de qualquer modo que for, a alcançar o objetivo do seu maior propósito de vida. E todos os outros fatos, no que ele diz respeito, não são importantes e você não deve perder tempo com eles. Depois que essa visita terminar, você pode empregar a hora seguinte a um grande benefício para si. Se você escrever no papel uma lista de todos os fatos que você lidou ontem. Separe-os em duas classes: importante e não importante. Na realidade, você fará uma descoberta profunda em relação ao pensar com exatidão, se você seguir o hábito de diariamente fazer um inventário de todos os fatos que exigem a sua atenção durante o dia, colocando-os no papel em duas colunas separadas, uma intitulada Fatos Importantes e outra intitulada Fatos Não Importantes. Agora vamos voltar a nossa atenção ao tema das opiniões e ver até que ponto as opiniões infundadas são confundidas com o pensamento exato. Para começar, vamos reconhecer a verdade de que a maioria das opiniões são sem valor, porque elas se baseiam em preconceito, discriminação, intolerância, adivinhação, boato e muita ignorância. São palavras duras que estou usando, e elas representam a fonte da maior das estratégias de vida que as pessoas encontram desnecessariamente. E eu diria que de todas as tragédias que causam miséria e fracasso, nenhuma é mais cruel ou destrutiva do que aquelas que crescem da indiferença das pessoas que não fazem nenhuma diferença em pensar com exatidão. E eu nunca me esquecerei de uma experiência que eu tive com o presidente Woodrow Wilson, quando eu estava trabalhando para ele durante a Primeira Guerra Mundial. Eu perguntei ao presidente que efeito a Primeira Guerra teria sobre a civilização. E a resposta dele foi breve, mas foi uma obra-prima que você deveria lembrar enquanto você viver. Eu não posso responder a sua pergunta, disse o presidente, porque eu não tenho fatos sobre os quais basear minha opinião. Se você se lembrar desse discurso de Woodrow Wilson de 18 palavras, toda vez que você estiver prestes a dar uma opinião sobre qualquer coisa, é provável que você logo sairá do hábito de expressar ou mesmo ter opiniões não baseadas em algo mais substancial do que preconceitos, discriminação e sentimentos emocionais que frequentemente servem como país para os fatos. Você irá aprender, se observar atentamente, que quanto mais bem-sucedida uma pessoa é, menos ela está inclinada a expressar opiniões extraordinárias e injustificadas sobre qualquer coisa. Além disso, você já deve ter observado que os indecisos que estão sofrendo com frustrações porque eles reconhecem que são fracassos, geralmente têm uma variedade de opiniões sobre tudo o que você pode imaginar. Quando eu ouço alguém expressando uma opinião definitiva sobre alguma coisa, de que eu tenho razão definitiva para acreditar que ele sabe pouco ou nada, eu lembro de uma experiência que eu tive quando parei em Qualquer, nas ruas da Filadélfia, e perguntei-lhe a hora do dia. Ele tirou seu relógio, examinou-o atentamente, e então, em um tom enfático e lento de voz, ele disse: "Bem, senhor, de acordo com essa suposta peça de tempo, parece ser aproximadamente 1 minuto e 10 segundos depois das 12 horas. Eu fiquei especialmente impressionado com o cuidado com que este Colker identificou a fonte da informação que ele estava passando para mim.
E eu muitas vezes pensei depois disso o quão benéfico seria se todas as pessoas que expressam opiniões ou oferecem informações tomassem o tempo necessário para identificar a fonte da qual elas foram capazes de falar. Eu não posso influenciar todas as pessoas a participarem desse tipo de raciocínio seguro, mas eu posso sugerir que você dê atenção a isso. Em relação com essa visita sobre o assunto pensar com exatidão, agora eu lhe darei uma regra simples, que pode lhe ajudar a evitar ser enganado por opiniões infundadas, expressada por outras pessoas. Quando você ouvir alguém fazer uma afirmação que a sua razão não consegue aceitar como sendo confiável, ou que você questiona, ou que deveria por questão de segurança, por qualquer motivo que for, faça a pergunta simples: como você sabe? E permaneça firme nessa pergunta até forçar o falante a identificar a fonte de onde ele conseguiu a informação que ele está se empenhando para passar para frente, ou rejeite a afirmação completamente como se ela não tivesse sido feita. E faça isso, não importa quem esteja falando, ou qual possa ser a reputação dele para a verdade e veracidade. Lembre-se que foi dado a você como o seu direito de nascença o privilégio de controlar os seus próprios pensamentos. Por essa razão, trate-se como dom divino com o profundo respeito que ele tem de ter direito e não permita que ninguém pense por você, ou que influencie o seu pensar de qualquer modo, exceto pelas regras do pensar com exatidão que eu estou passando a você. Siga esse procedimento independentemente do que as pessoas pensam ou digam do seu método de pensar. Se elas quiserem chamar você de cínico ou de São Tomé, deixe que isso seja o azar delas. Mas pelo seu próprio bem, faça o certo, pensando através das regras que irão lhe salvar de várias tragédias por toda a sua vida. Agora eu lhe darei 7 regras para você seguir, que se você memorizá-las e segui-las como um hábito diário, podem lhe provocar um grau elevado como um pensador exato. 1. Nunca aceite a opinião de outras pessoas como sendo fatos até que você conheça a fonte das suas opiniões e esteja satisfeito com sua exatidão. 2. Lembre-se que o conselho gratuito, independentemente de quem tenha te dado, suportará o exame mais rigoroso antes de se colocá-lo em prática como seguro. E falando em geral, esse tipo de conselho vale tanto o quanto custa. 3. Alerte-se imediatamente quando você ouvir alguém falando de outros num espírito calunioso ou descortês, porque esse mesmo fato de colocá-lo na observação, o que você está ouvindo é tendencioso para dizer o mínimo sobre isso e pode ser procedente com inexatidão. 4. Ao perguntar aos outros por informação, não revele a eles o que você deseja que a informação seja, porque a maioria das pessoas tem o mau hábito de tentar agradar sob tais circunstâncias. Perguntas bem calculadas e cuidadosas podem ser um grande benefício para você em pensar com exatidão. 5. Lembre-se que tudo que existe em qualquer parte do universo é capaz de prova. E quando tal prova não está disponível, é mais seguro assumir que nada existe. 6. Um dos maiores milagres inexplicáveis consiste no fato de que tanto a mentira como a verdade, não importando por que meio elas foram expressadas, carregam consigo um meio silencioso e invisível de se identificarem como tal. Sendo assim, lembre-se dessa verdade e comece a desenvolver a faculdade intuitiva necessária para permitir que você sinta o que é falso e o que é verdadeiro. 7. Siga o hábito de perguntar: como você sabe? Quando qualquer pessoa faz uma afirmação para você identificar como verdadeira. Siga esse hábito fielmente e você verá muitas pessoas se contorcerem e ruborizarem quando você insiste em uma resposta direta. Os pensadores mais exatos são os cientistas. Eles investigam com mentes abertas e nunca permitem que seus desejos se tornem os pais dos fatos, mas lide com cada fato como ele é, não como gostaria que ele fosse. Agora, uma última palavra de aviso que eu sinto que devo deixar com você. Estude a si mesmo cuidadosamente e você pode descobrir que as suas próprias emoções são o seu maior obstáculo no assunto de pensar com exatidão. É fácil para você acreditar naquilo que deseja acreditar. E, infelizmente, isso é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Este é um método pelo qual muitas pessoas se condenam o fracasso e derrota eternos, e é o método que abre largamente aquele envelope selado que contém a lista de penalidades que elas devem sofrer por negligenciar tomar posse de suas mentes e utilizá-las para fins construtivos e benéficos para elas mesmas. E agora, até a nossa próxima visita, permita-me dizer até logo. Somebody told me that it's all